Então, voltando aqui com a nossa aula, agora a segunda parte, sobre o Programa de Atenção à Saúde da Criança. Esse programa, ele tem o objetivo de promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno. O Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. A política abrange os cuidados com a criança da gestação aos 9 anos de idade, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida, com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Então, o que é este programa de atenção à saúde da criança? Visa promover os cuidados da criança desde o ventre materno, desde a gestação até os 9 anos de idade, tá? A especial atenção é a primeira infância, né? Que geralmente são até os 2 anos, 3 anos, e as populações que são mais vulneráveis, né? Aí em cima fala proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, né? Então existe um movimento muito grande de incentivo ao aleitamento materno, né? Sabe-se que o aleitamento materno, ele é o melhor alimento, né? E o mais seguro para qualquer criança até os 6 meses de vida. Mas as mães não, às vezes falta conhecimento, às vezes as mães desconhecem, né? Esses benefícios, né, do aleitamento materno, e às vezes simplesmente elas não têm muita paciência, porque quem é mãe sabe que não é muito fácil amamentar, né, não é nada fácil, na verdade, né, a criança, principalmente recém-nascida, não consegue pegar, não consegue fazer a pega correta, às vezes dói, machuca o mamilo, é o tempo todo, às vezes é 1 hora mamando, depois fica só 1 hora dormindo, depois já é mais 1 hora mamando de novo. Enfim, a gente sabe que tem todas essas condições, mas os benefícios são muito maiores do que tudo isso, pensando que seria um período de 6 meses para fazer. Então, há um movimento muito grande com relação a isso, tá? Este programa de atenção à saúde da criança, ele segue 7 pilares, tá? Então, são 7 itens que eles seguem aí para cuidar da atenção à saúde da criança. A primeira é a atenção humanizada e qualificada, à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Então, é uma atenção especial, né, à gestante, depois ao parto, depois ao nascimento e depois ao recém-nascido, ao acompanhamento desse recém-nascido, tá? Assim como a gestante, como eu falei, a gestante, ela tem acesso, né, garantido, ela tem consultas e realização de exames garantidos na UBS. O recém-nascido, o bebê, também tem. Não realização de exames, porque recém-nascido não precisa, né, só se for necessário. Mas tem todo um cronograma de consultas que esse recém-nascido, que esse bebê precisa passar. Então, é no mínimo 1 vez por mês, tá? Tanto com o pediatra quanto o enfermeiro. O pré-natal também. Eu não falei pra vocês, mas mais pra frente vocês vão ter uma matéria sobre saúde da mulher e saúde da criança. Então, vai ser especificado um pouco mais sobre o pré-natal, consulta da gestante, consulta da criança, o que é a gestação e tudo mais. Por isso que agora eu tô falando só especificamente do programa em si, tá? Mas o pré-natal também, se... Eita, gente, peraí. O pré-natal também. Se a gestante não tem risco... Ai, meu Deus, agora vai... Deixa eu dar um pause aqui. Pronto, agora voltou, desculpem. Então, se ela não tem uma gestação de risco, né, se é uma gestação saudável, ela passa 1 mês com o ginecologista e 1 mês com o enfermeiro. O recém-nascido, o bebê, até os 2 anos de idade, também é a mesma coisa. Passa 1 mês com o pediatra e 1 mês com o enfermeiro, mas ele tem um segmento, um acompanhamento mensal na unidade de saúde. Isso é muito importante, tá? O segundo, né, aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Então, todo
todo o incentivo que é dado para o aleitamento materno nos postos de saúde. Não sei se vocês conhecem, existem os grupos, né? A gente chama aqui grupo do GAME, que é o grupo de apoio ao aleitamento materno exclusivo, né? Faz esse grupo com as mães e com as crianças para fazer orientação, ver qual que é a dificuldade, por que não tá conseguindo mamar, por que sim, por que não, o que fazer depois dos 6 meses, como começar a introdução alimentar, a avaliação com fono para ver se não tem problema, enfim. Esses grupos são bem legais, né? Desde o nascimento até os 6 meses de idade. No final do grupo, geralmente, quando os bebês completam 6 meses, há uma cerimônia de formatura, né? Que o neném, né, se formou no aleitamento materno, né? Ficou até os 6 meses no aleitamento materno exclusivo. E para mostrar o quão importante é esse movimento e essa situação de amamentar o bebê com aleitamento materno, tá? Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Então, o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento é realizado dentro das consultas, tá? Mensais, que a criança passa no posto. Atenção integral às crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas. Então, uma atenção, né, integral diferenciada às crianças que tem doenças prevalentes da infância e doenças crônicas. Atenção integral a crianças em situações de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura da paz. Atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas de vulnerabilidade. E vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Então, toda a região ela tem uma comissão de mortalidade materna e infantil, né? Todos esses cuidados visam promover a saúde, né? O cuidado com a criança e diminuir a mortalidade, tá? Porque parece que não, mas infelizmente é bem grande o número de crianças que morrem e às vezes por falta de cuidados básicos, né? Então, o número de crianças que morrem engasgadas com leite, por exemplo, não é brincadeira. E o leite materno, o aleitamento materno, não o leite especificamente, mas o aleitamento materno, ele diminui o risco da criança engasgar, da criança gorfar e engasgar com o leite, né? Mas são muitas crianças e a maioria das que morrem engasgadas são com aleitamento artificial, ou seja, mamadeira, tá bom? E essa vigilância e prevenção é assim, toda criança que morre com menos de 1 ano, toda mãe que morre, ou que estava gestante, ou que tinha filho menor de 1 ano, é feita toda uma investigação para saber a causa da morte e tomar ações para que isso não aconteça com mais crianças, tá bom? Então, aqui são só algumas imagens ilustrativas do que eu falei para vocês. A consulta pré-natal, o aleitamento materno. Nessa imagem do meio tá falando doe leite, a vida agradece. Então, agora tá chegando nas regiões, assim, da periferia, os bancos de leite, né? Então, tem mãe que tem muito leite, tem mãe que não consegue amamentar, não tem leite. Então, tem o banco de leite para doação também, isso é muito legal. E a vacinação também é um ponto-chave aí da proteção da saúde da criança, mas a gente não vai entrar em detalhes porque a gente tem um programa só de vacinação e a gente fala sobre a vacina nessa aula. Aí a gente tem aqui o programa de atenção à saúde do adolescente. As ações básicas propostas pelo programa fundamentam-se numa política de promoção de saúde, identificação de grupos de risco, detecção precoce dos agravos, tratamento adequado e reabilitação. Foram consideradas áreas prioritárias. Então, a ideia é cuidar, né, da saúde do adolescente, que é um indivíduo muito difícil de ir à unidade de saúde, tá? Então, geralmente, para trabalhar com o adolescente, a gente vai aonde esse adolescente está, né? Então, que seja na escola, que seja no clube, tem esses clubes escola, né? Que tem as atividades esportivas. A gente precisa desenvolver algumas ações nesses locais para a participação desse adolescente, tá? Então, essas áreas que estão
nos ícones, elas são áreas prioritárias, são consideradas prioritárias na saúde do adolescente. O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, a sexualidade, a saúde bucal, a saúde mental, a saúde reprodutiva, a saúde escolar, prevenção de acidentes, trabalho cultural, lazer e esporte. Então, o que é tudo isso? Então, são áreas prioritárias com relação ao adolescente em que precisamos trabalhar e que é bem difícil conseguir, né? Um dos problemas que a maioria das regiões tem com relação ao adolescente é a gravidez na adolescência, né? Então, meninas de 12, 13 anos grávidas, né? E aí a gente se pergunta, é o quê? É falta de orientação? É falta de uma unidade básica de saúde? É falta de orientação na escola? É falta de orientação dentro de casa, né? Então, são muitos fatores, né? E é uma população um pouco difícil de trabalhar, porque eles não vão na unidade básica, né? No caso de uma adolescente gestante, ela vai porque ela tem que ir e olha lá, né? Mas eles não vão, né? Sentindo-se saudáveis, eles não procuram. Então, esse é um desafio, né? O trabalho cultural e o lazer e o esporte que são os dois últimos ícones ali, eles são um ponto-chave, assim, pra gente conseguir criar um vínculo com esse adolescente, né? Que é onde a gente estimula ele, porque se chegar, vamos fazer palestra, vamos fazer isso, eles não querem, né? Então, esses trabalhos cultural, de esporte, de lazer, consegue criar um pouco mais de vínculo com esse adolescente e trabalhar um pouquinho melhor com a saúde dele, tá? A gente conta muito com o apoio das escolas nesse programa, né? As escolas deixarem a gente adentrar para fazer, né, as orientações, para fazer alguma prática, para fazer algum trabalho com esses adolescentes na escola, tá? Existe, né, essa carteirinha, essa caderneta de saúde do adolescente, tem do menino e tem da menina. Nessa caderneta tem várias orientações com relação a alteração do corpo do menino, do corpo da menina, né? Passando da fase da infância para a adolescência, o que acontece, o que não acontece, né? Das meninas fala sobre o ciclo menstrual, a menstruação, o que é, o que não é, né? Do menino fala sobre engrossar a voz, crescimento de pelos, enfim. Nessa caderneta também tem a parte da vacina e tem uma parte para eles anotarem o que eles sentem, tipo um diarinho, sabe? É legal, as unidades têm, mas a gente precisa trabalhar com esse adolescente e não simplesmente só fazer uma entrega de caderneta, né? A gente precisa trabalhar e explicar, trabalhar todos esses assuntos com eles. O SUS também conta com um programa de atenção à saúde do trabalhador, que, segundo a lei, né, que regulamenta o SUS, a Lei 8080/90, entende-se por saúde do trabalhador o conjunto de atividades que se destinam à promoção e à proteção da saúde dos trabalhadores, por meio de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, além da recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então, o que é isso, né? O Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador com relação ao SUS, ele se dá por meio disso, as ações da vigilância epidemiológica e da vigilância sanitária, né, dentro dos locais de trabalho. Então, a saúde do trabalhador, nesse programa de atenção à saúde do trabalhador, não é um programa específico do posto de saúde, mas é um programa do Sistema Único de Saúde. Lembra que eu falei para vocês, acho que na sexta-feira, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, também são do SUS, são do Sistema Único de Saúde, né? Então, esses órgãos, eles fazem avaliações das condições de trabalho, né? Dentro das empresas, dentro dos serviços de saúde, dos serviços de alimentação, enfim, da onde for o trabalho, para cuidar
da saúde do trabalhador, tá? Aqui nós temos o Programa de Assistência Integral à Saúde do Idoso. Então, a Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde publicou, nos anos de 2013 e 2014, o documento Diretrizes para o Cuidado das Pessoas Idosas no SUS, Proposta de Modelo de Atenção Integral. Tem por objetivo orientar a organização do cuidado ofertado à pessoa idosa no âmbito do SUS, potencializando as ações já desenvolvidas e propondo estratégias para fortalecer a articulação, a qualificação do cuidado e a ampliação do acesso da pessoa idosa aos pontos de atenção das redes de atenção à saúde. A atenção básica, principal porta de entrada para o SUS, apresenta-se como ordenadora do cuidado e este deve considerar as especificidades desse grupo populacional a partir da sua capacidade funcional. Então, o que é isso? Um programa especial voltado à saúde do idoso, tá? Então, assim, o idoso, a gente sabe que ele pode entrar no grupo das doenças crônicas, né? Da saúde do adulto, enfim. Mas a assistência à saúde do idoso, ela tem um diferencial com relação ao acesso, né? E as atividades que podem acontecer com esse idoso na unidade de saúde. Para trabalhar com o idoso, é importante saber sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a Lei nº 10.741 de 2003. É uma iniciativa inovadora na garantia de direitos da pessoa idosa, fruto de forte mobilização da sociedade e abrange as seguintes dimensões. Então, todas essas dimensões, elas são englobadas aí no Estatuto do Idoso. O direito à vida, o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e comunitária. Parece que é básico, parece que é simples, a liberdade, o respeito, a dignidade. Mas a gente sabe que tem muito preconceito e muita falta de respeito com relação a uma pessoa idosa, né? Os idosos, por si, pela sua própria idade, eles já são mais carentes, né? Tanto psicologicamente quanto fisiologicamente, né? O corpo vai pedindo mais cuidados, a mente vai pedindo mais cuidados. Então, tem muita gente que não tem paciência, né? E dentro das famílias mesmo, o idoso é deixado de lado, né? Então, tem o último item aí, convivência familiar e comunitária. Então, o programa de saúde do idoso, ele tenta trabalhar todos esses pontos na saúde do idoso, tá? A gente sabe que não é uma questão fácil, né? Os idosos adoram ir pro posto de saúde, né? Então, se for para fazer um trabalho com os idosos na unidade de saúde, diferente dos adolescentes, os idosos são bastante adeptos. Eles gostam muito de participar, geralmente, pelo menos na região que eu trabalho. Mas não é só ir no posto, não é só participar, né? Então, tem toda uma questão social, uma questão psicológica aí, que é toda uma equipe multiprofissional em volta disso para trabalhar com essa saúde do idoso. Existem também uns nossa, eu esqueci a sigla, acho que se chama NCI, Núcleo de Centro Núcleo de Convivência, Núcleo de Convivência da Pessoa Idosa, NCI. São órgãos também do governo, né, que fazem atividades só com a pessoa idosa, né? Então tem muitas atividades, tem atividade física, atividade de leitura, de dobradura, de dança, de artesanato, de crochê, tudo que eles gostam de fazer, né? Então tem uns centros assim que dá para encaminhar também o idoso, né? Porque o idoso às vezes também foi aquele adulto superativo que trabalhou horrores, né, aquela vida agitada e tudo mais, e agora de repente ele aposentou e aí ele faz o quê, né? É difícil, é muito difícil pro idoso tudo isso, né? Então
A ideia é recolocar, né, esse idoso na convivência familiar e da comunidade, ocupar a mente, né, e trabalhar, sim, essas questões psicológicas, sociais e familiares do idoso, tá? Uma atenção especial a esse grupo que precisa de bastante atenção. Aqui a estratégia de saúde da família vai ser um assunto para amanhã, porque hoje já tem bastante coisa, tá? Então amanhã eu vou falar sobre a estratégia de saúde da família e o programa de imunização, o programa de vacina, tá bom? Vou deixar também umas perguntinhas de fixação dessa matéria. Essa vai ser só umas questões de fixação para quem quiser estudar. É importante porque essa aula é bem extensa, tem bastante informação, então responder as perguntas no caderno pode ajudar a fixar aí um pouquinho da matéria, tá bom? Então, boa noite a todos e estou aqui para as dúvidas.